Deus está morto. Nós o matamos. A morte de Deus, o martelo de Nietzsche, a vontade de potência, o eterno retorno, o lado dionisíaco da vida que precisa se manifestar e que faz falta nesse niilismo, pois tudo é um niilismo, e aí vão se sucedendo niilismos. Seria, portanto, o existencialismo completamente ateu? Não. Para ser ateu tem que ser um pouco melhor. Para ser ateu, um bom ateu, um ateu convicto, não duvida sequer da sua própria dúvida. Ele não não titubeia, ele não tem dúvidas. Um bom ateu, ele vira religioso. É muito interessante, por exemplo, um ateu virar pastor. É clássico, é muito massa, porque assim, dinheiro é a maior fonte de potência, a potência das potências. Mas tem uma coisa que tem mais poder do que dinheiro, que é o próprio poder. Só que o poder é uma coisa invisível. As pessoas não sabem definir o que é poder. E aí atribuem só o poder ao poder aquisitivo. Existem várias manifestações de poder, várias dimensões de poder, que vão além do poder financeiro, que vão além de qualquer poder. O ser humano é vontade de potência e é só isso? Ou será que Nietzsche quis dizer mais do que isso? Nietzsche trata, portanto, de uma metafísica que se encontra justamente no ideal do além-homem, o Übermensch, que qualquer bom nietzschiano busca, qualquer bom nietzschiano vai atrás desse Übermensch. E onde ele está? Onde está esse Übermensch? E tudo isso para chegar à conclusão de que nem Heidegger, nem Sartre, nem ninguém achou esse homem. Ninguém encontrou esse homem. Esse homem não passa de um símbolo inútil. Portanto, a cunha na vinheta, mais um episódio de Filosofagiando. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitas, papitos, mamites e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações e clica na descrição deste canal comunista bancado pelo Banco Itaú e pelo Santander e por quem quiser patrocinar, seja lá o que for, mas é comunista, é super, altamente comunista, esquerdalha, esquerdopata, nietzschiano. O cara não sabe nem que Nietzsche não tem nada a ver com esquerda. Nietzsche é totalmente avesso a Marx, a filosofia de Marx. Porque a filosofia de Marx tinha um niilismo para Nietzsche. Mas bem, deixa para lá, depois eu falo sobre isso. Vamos voltar a falar sobre Nietzsche, né? Todo mundo pensa em existencialismo, pensa a partir de Nietzsche, ou Sartre, já que criou o termo. Então, assim, quem é o proprietário do termo existencialismo? É o cara que criou o termo, que fez assim, ó, isso tem um nome, existencialismo. Ou é o cara que fez com que nascesse o existencialismo. E aí temos um problema. Se o pai do existencialismo é o pai biológico do existencialismo, ou ideológico, né? Sei lá, ideia, o dono da ideia, porque quem é o dono da ideia? Você sabe se você é dono da ideia que passa pelo seu pensamento, ou ele flui pelo seu pensamento. Por exemplo, se você disser assim para mim, pensa em qualquer coisa, aí eu vou e penso num liquidificador. Tá. Mas quando você me fez a pergunta, pensa em qualquer coisa, me veio um liquidificador, mas poderia ter vindo qualquer outra coisa. Por que me veio um liquidificador?
porque justamente o bendito liquidificador que vem na mente. Mas o que isso tem a ver com o fato dele ser ateu ou não? É que existe uma questão também de ateu forte e ateu fraco. E Nietzsche, todo mundo diz assim, que é assim, o símbolo de ateísmo, por quê? Por quê? Tão somente porque decretou a morte de Deus. Nem ele é o pai do existencialismo, nem isso significa que ele teria necessariamente que ser ateu. Primeiro, o pai do existencialismo é Kierkegaard, Soren Kierkegaard. Eu falo dele em outros vídeos, vou botar qualquer um card aí também. Eu não falo muito sobre ele não, porque a filosofia dele é muito profunda, eu nunca me aprofundei tanto nele. Mas no caso de Sartre, não, de Nietzsche, ele não é o pai do existencialismo, mas ele é mais pop, sim, ele, sabe, enfim, era mais pop. Kierkegaard acabou ficando com a cara de existencialismo cristão. Eu acho que pela época ele usou um termo muito ligado à religião. Ele usou o existencialismo dele tinha uma metafísica, mas assim, ela era absurda, impossível de ser alcançada pela filosofia, logo a filosofia estaria de lado, então ele dizia, não sou filósofo. Então ele não, logo muitos não consideram filósofo, mas a maioria considera que ele é filósofo. Mas enfim, aí ele colocou o cristianismo com essa palavra, com o termo cristianismo e com a expressão religião no termo religioso da palavra, e acabou que ele ficou meio como assim, carimbado na testa dele o cristianismo. E é esse o problema. A filosofia dele não é sobre isso. A filosofia dele usa o exemplo, o cristianismo como um exemplo de uma existência angustiosa para explicar o conceito de angústia, a impossibilidade de se chegar ao que quer que você queira chamar como Deus. Então, Nietzsche desenvolveu um pouco mais isso, foi mais fundo. Ele disse, vamos derrubar tudo que for ídolo, porque é niilismo, é uma forma de você negar a natureza da vida como potência mesmo, potência de agir, para esperar, você, no caso, ter uma esperança de algo que você não sabe o que é, logo não deve ser discutido. Parabéns, é isso mesmo. Isso é mais ou menos como, eu vou fazer aqui uma heurística bem distante, assim, como não usar o nome de Deus em vão, né? E era isso que os nihilistas, e aí coloca Platão, coloca os padres da igreja da Idade Média, os reformistas, os protestantes, todo mundo dentro de um pacote que é verdadeiro, que é o pacote criado a partir de uma teologia, de um logos, de um teos, que parte lá do teos aristotélico, motor imóvel do universo, uma teologia que vem se desenvolvendo a partir disso, ainda com muito pensamento greco-romano e muito apolíneo, onde a pessoa, por mérito próprio, vai atrás e alcança Deus. E pune os outros que não querem fazer isso, saca? Pune os outros. Então ele faz essa denúncia, ele diz, ora, se há uma onipotência, onipresença e onisciência, eu, Nietzsche, posso derrubar qualquer ídolo e ainda assim consigo viver numa boa, ter a boa vida dos filósofos. O problema é que a boa vida dele tinha que ser limitada, não tinha como. Ficou no eterno retorno, uma espécie de loop. Hoje a gente chama de loop. Né? Hoje, simplificando, é lógico, simplificando. Nietzscheanos, não fiquem com raiva. Simplificando. Looping, né? Por isso que o sinal de doideira assim, né? Looping, fica lá aquele negócio
eterno retorno é você imaginar que você só tivesse esse momento para viver, essa vida para viver, e você só tivesse ela, e você tivesse que vivê-la eternamente. Você teria que fazer o máximo uso da sua potência. Faltou um pouco mais de abstração de uma outra parte para dizer assim que talvez a coisa seja tão além disso que a gente não precise do looping. A gente não precisa nem do looping, a gente não precisa nem das características humanas para as coisas da metafísica, que a filosofia chama de metafísica, porque afinal elas são absurdas, como Kierkegaard disse. Então logo Kierkegaard diria a ele, Kierkegaard diria a ele, eu creio, você não é ateu, você apenas diz que é impossível, ou seja, é agnóstico, eu não sei, é impossível. Mas eu mato todas essas teologias anteriores porque elas são todas pretensiosas de poder de todas as formas, né? E é uma denúncia muito válida. Mas ele diria, isso aí também vem de um trauma, aí foi juntado a um trauma, colado a um trauma, porque sempre tem um trauma. Por isso que Freud entrou nessa questão do trauma e também ficou preso a uma corrente dogmática também. Você for ver na vida, tudo tem alguma forma dogmática. Até a psicologia tem uma forma dogmática de ser, a filosofia tem uma forma dogmática, uma ordem dogmática. Então, Nietzsche seria um ateu? O existencialismo teria que ser ateu necessariamente? Não. O existencialismo ele pode ser o que você quiser. O existencialismo pode ser o que a sua mente imaginar, porque o existencialismo aí no existencialismo, vamos além do existencialismo, vamos fazer um exercício assim, de além do existencialismo, a existência é a própria experiência. Então o existencialismo já seria a experiência sendo experienciada. Não precisaria haver uma filosofia do existencialismo dizendo o que é existencialismo para os outros saberem o que é o existencialismo. O que caracteriza o existencialismo é isso. Porque se não for isso, não é existencialismo e não é filosofia, porque não pode, porque não está caracterizado. Não, porque o existencialismo é a própria existência se manifestando na linguagem, na ação, no personagem, seja lá no que for. Então, assim, ele é, como bem disse Sartre, um humanismo. Mas ele é muito mais do que um humanismo. Ele é a manifestação da existência. O existencialismo, ele está para além do humano. Porque, assim, se você for parar para pensar, ele não é só humano. A existência, se você considera que as coisas que você está vendo existem, então o existencialismo também é o existencialismo dessas coisas que existem, todas elas. Se você acredita que todas essas coisas que existem, inclusive eu, somos frutos de você mesmo, ou seja, você é um idealista absoluto, você que sua mente é que cria a realidade dentro para fora, aí sim você pode dizer que as outras coisas não existem. O existencialismo é um humanismo, porque é um subjetivismo absoluto. Você é você mesmo, tudo é você, eu sou humano, logo o existencialismo é um humanismo. Mas não, o existencialismo está muito além, o próprio existencialismo está muito além, porque é a existência se manifestando de todas as formas, latindo, mugindo, uivando, berrando, cacarejando, enfim, fazendo tudo, gravando vídeo, pois é. E por hoje é só, filosofagiando, ficamos por aqui, beijos a todos, a todas e a todos.